Pessoal, presta bem atenção. Quem acompanha aqui o canal sabe que ontem eu fiz um vídeo elogiando a postura pragmática do presidente Jair Bolsonaro, elogiando o fato dele estar pensando mais no governo e nos resultados políticos do governo dele do que eventualmente em uma vaidade pessoal, ao ficar cultivando uma imagem que ele criou na campanha. E aí, pô, tô feliz, mas é impressionante. Parece que o governo tem uma capacidade incrível, única, de criar problemas para ele próprio, de se atrapalhar, de gerar problemas, de gerar crises. É uma máquina geradora de crises inúteis, crises que não precisavam existir, né? Me parece aquele meme famoso que é um cara que tá andando de bicicleta, aí ele tem um pedaço de madeira, aí ele coloca a pedaço de madeira no meio da roda da bicicleta e cai da bicicleta, toma um tombo, né? E aí culpa alguém, maldito não sei o que, né? Esse meme é clássico, porque é impressionante, ele não precisava arrumar essa discussão, ele não precisava dessa crise, é uma coisa absolutamente inútil, e eu me pergunto, pra quê? O que tá rolando? A primeira coisa que eu quero falar, vocês já devem saber, é o caso da jornalista Constanza Rezende, né? Que basicamente o presidente Jair Bolsonaro pegou uma matéria que foi feita pelo Terça Livre e publicou um vídeo com os áudios dela dizendo, dando a entender, lendo aqui o tweet dele, que Constanza Rezende, do estado de São Paulo, disse querer arruinar a vida de Flávio Bolsonaro e buscar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Cara, eu vou explicar depois disso aqui. A questão é, ele estando certo ou errado, ela falando isso ou não falando, não justificam que um presidente da república entre nesta treta. Poderia ter, aí sim, entre o filho, entre os sites, entre os blogs, entre youtuber, denuncia, mas não o presidente da república. Não coloquem o presidente da república sempre isso, ele é o representante do Brasil. Ele é mais do que a pessoa dele, é uma figura, ele representa uma instituição. Não, nada justifica ter colocado de novo, ter gerado mais uma crise, justamente logo após ele ter tomado uma boa decisão política junto ao Maia e o Paulo Guedes ter dado uma puta de uma entrevista no Estadão, inclusive o jornal que trabalha essa jornalista, uma entrevista que era bom pro mercado, que espero que hoje esteja subindo a bolsa por causa dessa entrevista que sinaliza reformas, sinaliza horizontes de mudanças, e não, vai lá e caga tudo com um tweet completamente idiota, um tweet com erro de português, com vírgula separando o sujeito do verbo, desnecessário, tweet mal escrito. Tenho certeza que não foi ele que fez. Então, pra que colocaram o presidente da república nisso? Pra que submeteram ele a esse constrangimento idiota? Aí eu vou explicar pra vocês basicamente o que está acontecendo, tá? Isso tem a ver com aquele caso do COAF. A Constanza Rezende é um dos jornalistas que divulgaram os vazamentos do COAF, que divulgaram o material. Tudo isso foi comprovado depois, tá? O que ela divulgou não é nada que é falso, né? E faz parte de uma onda de vazamentos altamente questionáveis que acontecem da parte do Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal, diversas instituições que vazam. A Lava Jato vaza, já vazou coisa contra o PT, já vazou contra o Temer, já vazou contra o Lula, já vazou contra todo mundo. Vazamento de investigação é a coisa que mais acontece no Brasil e é errado. Agora tá atingindo os Bolsonaro também. Isso não é correto. E nós da direita temos que fazer uma autocrítica também, porque nós, MBL incluso, sem o vazamento, filha da puta, tal, mas de certa maneira não é correto, né? Vazar a investigação não é correto. Enfim, o que aconteceu? Essa jornalista, ela saiu uma matéria hoje no site do Terça Livre, e nessa matéria dizia, vou até abrir a matéria aqui, né, o título é Jornalista do Estadão, : a intenção é arruinar Flávio Bolsonaro e o governo. E lá narra uma história que eles têm áudio. Eles fizeram uma montagem ali com os áudios que o presidente da república compartilhou. E nessa montagem, nada do que é dito aqui nesse título, ou nada do que é dito pelo presidente da república, dizendo que ela quer arruinar a vida do Flávio, acontece. Ela fala em inglês péssimo, em inglês macarrônico. I only do that, I think parece que é work, mas não sei se é work. Ela não sabe usar os verbos, ela é muito ruim em inglês. 330 days... doing only this case, né, falando que fez trabalhando apenas nesse caso. This case can compromise, ela tenta dizer comprometer, né, ela usa novamente o inglês dela é péssimo, or ruin Bolsonaro. Ela não fala que ela quer nada, ela falou que ela está trabalhando num caso e que esse caso pode comprometer ou arruinar o Bolsonaro. Depois ela fala que isso aí pode dar no impeachment. E em um momento fala, como é que diz o Bolsonaro, que ela quer arruinar a vida do Flávio Bolsonaro, não há nada nesse sentido, nem que ela está buscando o impeachment. Ou seja, a matéria já trabalha, a meu ver, a não ser que venham com outros áudios da menina, né? Isso pra mim é falso. E pra muita gente que viu é falso. Bem falso. Aí, você vai buscar a origem dessa história. E aí a coisa começa a ficar bem estranha. Presta atenção. A fonte disso, que é citado pelo Terça Livre, é um jornalista cujo nome é
suposto jornalista, não sei quem é esse cara, Jawad Halib, que ele, de acordo com o jornal Terça Livre, com o blog, ele é do blog Mediapart, ele até cita em seu blog Mediapart. O blog Mediapart não é dele. O blog Mediapart é tipo aquele site Medium, onde você basicamente tem uma conta paga e você escreve qualquer coisa lá. Ele não é um jornalista profissional, aquilo não é uma matéria profissional do Mediapart. Basicamente eu posso abrir uma conta lá e falar isso. Tanto que no final do texto que está escrito dele, está escrito em francês, basicamente traduzindo, o clube, né, que é o Le Clube. Quando você passa a escrever ali no Mediapart e pago, né, você entra parte do Le Clube. O clube é o espaço de livre expressão dos assinantes da Mediapart. Seu conteúdo não envolve a redação. Ou seja, não é da redação, não foi uma matéria jornalística. Aí isso é repostado, presta atenção, é divulgado num site americano que chama The Washington Times, que é um site muito ligado ao alt-right, muito ligado ao Steve Bannon, tem matérias. Quando você põe assim, The Washington Times, Steve Bannon, matérias e matérias sobre Steve Bannon, matérias elogiosas. É um site de direita, cara, tipo um site de direita brasileiro aí, é um jornal, eles têm a versão impressa e tal. E aí também não é feita uma matéria lá, é só entra no blog de um cara cujo nome é Todd Wood, que é um cara, tipo um blogueiro de direita, já deu entrevista em vários sites. Só pra você ver, ele escreve no Fox Business, Newsmark TV, Moscow Times, The New York Post, The National Review e Zero Hedge e muitos outros. Ele é um blogueiro de direita ligado à direita americana, todas as postagens dele são ligadas a isso, né? Não estou fazendo demérito nenhum do cara. E após isso, usarem essas fontes, o Terça Livre vai lá e posta no site dele, e o presidente da República pega aquele áudio e reposta. O que eu quero dizer é o seguinte, olha só, isso pode ser um caso de manipulação e de tentar destruir a reputação da jornalista, de fazer guerra de contra-informação e guerra contra jornalistas. Pode ser um caso, sim, disso. E esse é um padrão que a alt-right americana, que a direita americana vem adotando já há um certo tempo. Isso é uma novidade que está acontecendo no Brasil. E muito, a gente sabe, por exemplo, que o pessoal do Terça Livre, Steve Bannon, tiveram juntos lá nos Estados Unidos, lá com o Olavo, eles conheceram. O Eduardo Bolsonaro é parte agora daquele The Movement, né, que é o movimento internacional do Steve Bannon, que envolve uma direita, que Steve Bannon chama de direita populista, mundo afora. O fato não estou fazendo julgamento sobre isso, que esse pessoal já se conhece, eles podem muito bem estar trabalhando junto. Isso aqui é um método, um método de trabalho que utiliza pessoas que estão envolvidas com a direita americana e que utiliza essa história de você cria uma fonte perdida lá longe e essa fonte é utilizada por um outro blog, por um outro, que aí fica irrastreável e você consegue justificar a tua matéria. Me parece ser, com quase toda certeza, esse o caso. O Estado de São Paulo soltou uma nota comentando que a menina, a jornalista, a tal da Constanza, foi abordada por um rapaz, ou por um jornalista chamado Alex McAllister. Né? E esse Alex McAllister foi a pessoa que ligou para ela e gravou a ligação. Aí, de acordo com a postagem no blog francês do cara com o nome árabe lá, qual é o nome dele? Do Jawad Halib. O Jawad Halib disse que tinha conhecido o caso do Bolsonaro, ficou muito interessado, que ele estava sendo perseguido pela mídia, ele mandou um aluno dele ir atrás, o aluno que estava acho que na Inglaterra, que aparentemente esse tal de Alex McAllister, aí ele gravou a conversa com a menina e aí o Jawad Halib está divulgando, né? É tudo muito estranho, porque a menina realmente disse que falou com esse Alex McAllister e realmente a conversa dela foi gravada, né? Mas não me parece que, do nada, esse Jawad, né, que nunca escreveu nada disso no Brasil, ele teve um espanto. Vou enfrentar o caso COAF ali do Jair Bolsonaro e vou gravar a conversa da menina que é uma das pessoas que abordou o caso do COAF pelo estado de São Paulo, né? É estranho. Aí, assim, eu tô trazendo esses elementos, né? E, assim, esse tipo de tática é comum. Eu vou botar pra vocês aqui uma matéria do New York Times. A matéria chama Fingerprints of Russian Disinformation, From AIDS to Fake News. Basicamente contando que a Rússia, com a KGB, já trabalha com desinformação há muito tempo. Todo mundo que conhece o trabalho dos comunistas, né, do próprio Vladimir Putin, a KGB, sabe que o histórico deles é esse histórico de fake news, desinformação. E aí essa matéria que eu estou botando conta a seguinte história, conta quando os russos, para criar uma história de que os Estados Unidos meio que inventaram o vírus HIV, eles utilizaram um jornal completamente perdido em Nova Delhi, lá na Índia, né, que chama The Patriot. E aí a matéria diz que a AIDS vai invadir a Índia e que essa doença misteriosa foi causada por experimentos dos Estados Unidos.
Aí usaram essa fonte perdida lá na Índia para justificar notícias de jornal em outros lugares, aí eles criaram um hoax, um fake internacional. Né? É uma matéria boa da New York Times. Antes você fala, New York Times é comunista, cara, não importa, o fato existe, inclusive o Vladimir Putin era conhecido na KGB por esse tipo de história. Estou falando que o Putin tem a ver, não estou falando nada, só estou falando que este modelo de atuação é um modelo manjado, conhecido, inclusive a direita americana já vem utilizando. E é onde eu quero chegar. Quero defender a jornalista? Não. Nós já fomos alvo de muita picaretagem de jornalista. Nós somos alvo de censura, de perseguição. A gente sabe muito bem como a imprensa ela é indisposta. Só que a questão central sempre é, diante de uma história que ela não parece muito verossímil, diante de uma história que é no mínimo estranha, para que colocar o presidente da República no meio? Novamente, o site lá, o Terça Livre, podia divulgar, outros sites, youtubers, blogueiros, eventualmente a história é interessante, a gente poderia abordar também, mas não o presidente da República, não colocar, entendam aqui a minha questão, não colocar o presidente da República em mais uma droga de uma discussão, no momento que ele tem que passar a porra da reforma da Previdência. Aí ele vai e divulga uma história, desculpa, assim, a não ser que eu seja muito ruim de inglês, e praticamente todas as pessoas que eu falei sejam muito ruins de inglês, ela não demonstra a intenção que ele fala no tweet. Aí o presidente está soltando notícia falsa. E aí entra para a segunda coisa. Nós da direita fomos alvo ano passado de uma perseguição enorme, falando que nós somos produtores de notícias falsas. Derrubaram página, fizeram inferno na vida de todo mundo, fizeram um inferno com a vida do Luciano Ayan. E nós mostramos, nós não produzimos notícias falsas, quem produz é a imprensa. Aí de repente começa a surgir o que parece ser esse jogo de manipulação e eventualmente de notícias falsas aqui no Brasil, para dar discurso para a esquerda, para fazer com que a imprensa fale, por isso precisa dos fact-checks. A agência lá que faz fact-check já fez isso, já deu a checagem lá no Terça Livre, na notícia. Tudo que esses caras querem tá justificando a existência desses fact-checkings, que são agentes de censura. Mais uma vez, sai perdendo a direita, sai perdendo a presidência da República. E por fim, logo depois de sair uma puta entrevista do Paulo Guedes, logo depois do Bolsonaro ter uma reunião foda com o Rodrigo Maia, a gente elogiando, caralho, o vídeo que eu ia fazer hoje de manhã é um vídeo assim, é um vídeo sobre a entrevista do Paulo Guedes, sobre a puta entrevista, falei, caralho, que legal, outra notícia boa. Aí não dá, algum gênio, xadrez 4D, estrategistas, isso deve ter a ver com aquele livro Win Bigly, com certeza, Scott Adams, puta, não é estratégia, cara, é cagada, é desgaste. Não é inteligente mover o governo nisso. Não está passando imagem, está passando imagem de trapalhões. E para entender, o Brasil não é os Estados Unidos da América. Tá? O Donald Trump ele assumiu um país que não estava quebrado, precisando fazer uma reforma da Previdência. A reforma da Previdência do Trump, ou seja, o tema politicamente central do governo dele é um muro que ele tem que construir. É um muro para justificar as promessas de campanha e o marketing dele. O nosso, se não passa, o Brasil quebra. Entendeu? O Brasil tem 63 mil assassinatos por ano, os Estados Unidos não tem. O Brasil não tem saneamento básico. Boa parte das casas, as pessoas tomam água com coliforme fecal e cagam no buraco. O Brasil não é os Estados Unidos da América. O Brasil é um país pobre, tosco, burocrático. Entendeu? E o presidente da República não tem um partido republicano que quando o Trump entrou tinha maioria nas duas casas. Ele não tem maioria nenhuma das duas casas, tem um partido pequeno e ainda cheio de oportunista. O que ele tinha que estar agregando e focando nas coisas que ele tem que focar e não ficar arrumando briga falando merda. Merda. O grupo que defende o presidente, olha só, não quero arrumar briga com ninguém. O grupo que os defende nas redes, blogs, youtubers, cara, faça uma defesa. Boa sorte, eventualmente, puta, a menina realmente falou aquilo, saiu mais áudios, tô junto, eu vou ajudar. Não põe o presidente, ainda mais agora, dessa maneira tosca. Não façam isso. Não façam isso. Ajudem o Bolsonaro a aprovar a reforma. Senão não vai ter governo para defender.